Fala comigo, meu povo! Professor Aleph aqui com vocês. Vim trazendo essa novidade aí, nessas aulas aí de à distância, podemos dizer, nessas aulas que a gente está tendo aí. E, primeiramente, queria saber de vocês como vocês estão passando esses momentos aí de quarentena, galera. Sei que não tá fácil para ninguém, mas a gente tem que seguir, tá? Não deixa bater aquela bad, aquela tristeza. Vamos seguir que logo logo a gente vai estar em sala de aula novamente, valeu? Então olha só, na aula passada a gente começou a falar, até aquele vídeo que eu gravei sobre usando o livro, né, sobre o Oriente Médio. Hoje a gente vai dar continuidade no assunto, porém falando de um aspecto mais econômico, falando mais de uma questão de exploração de recurso natural. Se você procurar lá no livro de vocês, vocês vão encontrar essa questão aí do petróleo. Daqui a pouco eu vou dar uma saída daqui da frente do quadro para você conseguir copiar, dá aquela pausa no vídeo, copia, mas enquanto isso, corta para mim, preste atenção, vamos que vamos. Olha só, aula de Geografia, professor Aleph, Centro Educacional Suzano Costa, continuação do Oriente Médio, especificamente falando sobre a questão do petróleo. Galera, preste atenção numa coisa. O petróleo, ele é um recurso natural não renovável. E o que seria um recurso natural não renovável? É aquele recurso que não é que ele não vai se renovar, preste atenção, mas a capacidade de renovação dele é de um tempo geológico e não de um tempo biológico. Ou seja, o tempo geológico ele vai além da idade, por exemplo, que eu posso viver, não é isso? O tempo geológico ele está na casa dos milhares a milhões de anos, enquanto o tempo biológico é aquele que o homem ele vai viver, que é aquele tempo ali de 70, 80 anos, que é diferente de um recurso natural renovável, uma fonte de energia renovável, como a gente consegue observar a energia de hidrelétrica, energia eólica e assim sucessivamente. Ou seja, o petróleo ele pode se renovar? Pode, mas há milhões de anos. Então ele é considerado fonte de energia não renovável, porque o homem não vai conseguir ver a sua geração, por exemplo, a sua primeira geração, segunda geração, enfim, não vai conseguir ver esse petróleo se renovar, essa fonte de energia se renovar. Então, qual é a problemática aqui? Se o petróleo ele vai demorar milhões de anos para se renovar, isso quer dizer então que esse recurso natural ele pode entrar em estado de escassez. E aí vem o questionamento: seria então o fim da era do petróleo? Ou seja, tudo aquilo que é gerado através do petróleo vai entrar em decadência, vai quebrar, vai deixar de existir? Então esse é o questionamento. Se a gente não trabalha com uma questão da sustentabilidade, ou seja, utilizar o recurso natural que nos está disponível, nos preocupando com a geração futura, legal, isso é o conceito de sustentabilidade. Mas se a gente não faz isso, o que vai acontecer? Vai entrar em escassez. E aí é que tá. O que o Oriente Médio ele tem a ver com isso? Tudo, galera, porque é nessa região que a gente vai encontrar as maiores jazidas de petróleo do mundo. Olha só, uma observação. Se a gente falar de país, tá? Especificar o conceito falando só de país, não falando de região. Se a gente fala só de país, a gente vai encontrar na Venezuela uma das maiores jazidas. Mas quando a gente fala de Oriente Médio, a gente não está falando de um país. A gente está falando de vários países. Então, é uma região. Show? O Oriente Médio também não é um continente, né, gente? Já aprendeu isso anteriormente. Faz parte do continente asiático. Então, olha só. Qual é a consequência, então, da escassez do petróleo, galera? É o seguinte. Vários países ali, principalmente quando a gente vai citar aqui Dubai, que é um dos Emirados Árabes, né, Unidos, muitos deles, dessas novas cidades, essa nova galera que vem surgindo aí com uma potência econômica, potencial turístico, estão baseados na riqueza do petróleo. Mas se o petróleo ele pode entrar em escassez, ele pode acabar, qual é a consequência disso e o que isso tem causado, né? Esse é o conceito. Então, assim, alguns países, por exemplo, do Oriente Médio, eu coloquei aqui a região, né, de Dubai,
está começando a investir em um outro setor econômico, uma outra atividade econômica. Ou seja, a diversificação das atividades econômicas. Por quê? Porque sabe que o petróleo ele pode entrar em escassez. Ou seja, Dubai vai investir nos polos turísticos. Galera, quer ver um exemplo? A maioria dessa galera aí, top aí, da alta, né, da alta sociedade, que tem muito dinheiro, hoje em dia, na verdade, antigamente você tinha como conceito assim, vou viajar, para onde que a gente vai? Vamos para Disney, é isso? Era o primeiro lugar a se pensar. Mas, atualmente, as pessoas hoje buscam agora ir para Dubai, Catar, são esses locais aí que têm se tornado como um grande atrativo turístico, porque você vai ver lá praias artificiais, um negócio muito top lá. Então olha só, Dubai, por exemplo, está pensando no pós-petróleo, ou seja, não está pensando só naquele recurso, mas está pensando, olha só, se o petróleo der ruim, a gente está adquirindo aqui uma outra forma de adquirir riqueza. Então olha só, uma observação, ainda assim, a gente entendendo esse conceito que o petróleo pode entrar em escassez, o Golfo Pérsico, que é a região mais explorada dessa região, ainda é pouco explorado se você considerar assim a exploração em outras regiões no globo terrestre. E aí, uma outra observação aqui, galera, olha só, nem tudo é petróleo. Tá, mas depois você está falando, pô, maior crescimento econômico, pai, bola, esses países aqui crescem, etc. Sim, mas a gente tem outros países, por exemplo, no Oriente Médio, que não são tão destaques assim em relação ao petróleo. Com exceção aqui dos três que eu coloquei, que o livro cita, do Afeganistão, que tem reserva de gás natural, petróleo, etc. Mas vamos colocar Israel, tá? Israel é uma potência econômica considerada aí. Por quê? Você tem uma indústria altamente diversificada, utilização de tecnologia e uma coisa que eles são experts, técnicas avançadas na agricultura através do gotejo e monitoramento. O que seria isso? Em Israel, eles têm lá o monitoramento do seu cultivo a ponto de que a sua irrigação, ou seja, o abastecimento de água desse cultivo, ele é feito na medida que aquela planta precisa para crescer. Então, ou seja, eles têm um baixo desperdício de água, por exemplo. Então, isso é tecnologia. Aí eu coloquei aqui, ó, não é um traço não, tá, galera? Isso aqui é um menos mesmo. Ou seja, menos petróleo. Na verdade, pobre, tá? Israel é pobríssimo em petróleo. Turquia. Vamos lá. O que vai se destacar aí na Turquia em relação à atividade econômica? As grandes paisagens por ser o litoral do mar Mediterrâneo. Então você tem lá o turismo como uma das suas principais atividades econômicas. E aí o Afeganistão, que sofre hoje pela pobreza por causa das invasões norte-americanas, esse conceito de invasões ali no Oriente Médio, é uma questão geopolítica que a gente pode abordar posteriormente, mas se destaca no setor primário, no cultivo, na agricultura também. Então olha só, vou sair aqui um pouquinho para você dar pausa aí e conseguir copiar, dar print, sei lá o que você vai fazer no finalzinho. Deixa eu me despedir primeiro. Então olha só, conceitos rápido aí, não é isso? Um resumo bem rápido dessa página, dessa partezinha aí em relação ao petróleo. A gente vai dar continuidade, lembrando que nosso teste também, nossa V1 já está se aproximando. Então muito foco aí, copia a matéria, manda a foto para mim lá no WhatsApp. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí, gostado dessa nova forma aí. A gente vai utilizar vários meios, tá? Vou tentar transmissão ao vivo, vou utilizar o livro, vou utilizar o quadro, e assim a gente vai diversificando, variando aí para não ficar uma aula muito monótona, beleza? Então fique com Deus, vou sair daqui, fui!